Fala, povo das trevas! Aqui é o Luiz do Mal trazendo para vocês mais um vídeo aí, né? Mais uma videoaula para que vocês tentem resolver aí as listas de exercício em casa, né? E não ficar sem nenhum conteúdo durante aí esse isolamento referente à pandemia aí do coronavírus, né? Do Covid-19. Então, nessa aula aqui a gente vai falar um pouco da força elétrica. É mais tranquilo, né? Dessa vez aqui a gente vai ter um vídeo bem menor, né? O último vídeo ficou com 22 minutos aí e faltou coisa, né? Para falar naquele vídeo, coisas que eu só lembrei depois, mas enfim, né? Nada que fosse necessário para resolver a lista de exercícios, seriam só curiosidades. Então, na força elétrica, vocês sabem, né? Que temos lá a velha máxima de que os opostos se atraem. Então, se eu tiver duas cargas opostas, vai aparecer uma força aqui, e essa força é justamente a força elétrica. Claro, os opostos se atraem, mas se a gente tiver cargas de mesmo sinal, né, vamos supor duas cargas positivas ou duas cargas negativas, aí acontece basicamente o contrário, né? Então, ao invés de uma atração, eu vou ter uma repulsão aí entre cargas. Aqui eu vou trabalhar, né, nesses exemplos só com cargas aqui, só com duas cargas, né? Opa, cara, tem umas horas que é meio difícil fazer as coisas aqui no tablet, né? A força elétrica tá parecendo feia aqui. Quem é feio, mano? Não existe. Né? Força elétrica. FL. Então, eu vou fazer só com duas cargas, né? Como se fosse unidimensional. Porém, né, eu posso ter exercícios aí, que são exercícios mais complexos, por exemplo, onde eu tenho, sei lá, a seguinte situação, né? Eu tenho três cargas aqui. E aí eu tenho que calcular a força resultante, né, entre essas cargas. E aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque, né, dependendo da posição das cargas, do ângulo, talvez eu tenha que fazer a conta, né, entre as duas para achar a resultante, aplicar Pitágoras ou aplicar a lei dos cossenos. Então, vamos pensar basicamente só no universo aqui, onde temos, né, duas cargas somente, porque aí a gente não tem que se preocupar com essa característica vetorial da força elétrica. Então, basicamente a força elétrica é aquilo que vai fazer as cargas ou se atraírem ou se repelirem, né? Isso aí pode ser facilmente comprovado, né, com, se não me engano, o nome é eletroscópio, né? Então você coloca uma carguinha aqui pendurada, coloca outra aqui. Tudo bem, o eletroscópio não é exatamente isso, mas fica mais fácil desenhar assim. E aí a gente consegue verificar essa característica, né? E inclusive calcular uma constante, porque tem uma constante aqui no meio, uma constante de proporcionalidade, onde, né, se eu colocar as duas cargas aqui, que vai acontecer, né, colocar dois objetos carregados aqui, um próximo ao outro, né, pendurados aí por um material isolante, eles vão, né, justamente se afastar. E aí esse afastamento aqui permite justamente que a gente calcule, né, algumas constantes aí. Isso permitiu a gente definir a constante de proporcionalidade. A força elétrica ela é muito, mas muito parecida com a força gravitacional terrestre. Só que o que acontece com a força gravitacional terrestre? Você tem aqui a Terra, né? E qualquer coisa que esteja aqui na Terra, ou próximo dela, né? E não esteja aí orbitando, vai cair aí em direção da Terra, porque a Terra, a força gravitacional é uma força somente de atração, né? Então, essa é a principal diferença aí, né, entre a força elétrica e a força gravitacional. A força gravitacional só funciona. Nossa, gente, mas tem hora que essa caneta aqui ela dá uma vacilada geral, viu? Eu vou aproximar mais.
gravitacional. A força gravitacional ela é somente atração, só atrai. E, diferente da força gravitacional, a força elétrica, né, ela pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Aí, ó. Tem hora que essa caneta ela vai super bem, tem hora que dá umas falhadas. Eu vou dizer pra você, aí só aproximando mesmo, dando um zoom aqui, né? Força eletrônica não, elétrica. Aí ela pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Em termos de conta, isso não vai afetar a nossa conta, tá? Porque justamente quando a gente está fazendo a conta, a gente costuma trabalhar em módulo. Então, qual que seria a fórmula aí? Né? A gente está falando de força elétrica, a lei que vai permitir que a gente calcule a força é a lei de Coulomb. E a lei de Coulomb estabelece o seguinte: ela estabelece que a força elétrica vai ser igual a K, que é a constante de proporcionalidade, vezes a carga 1, vezes a carga 2. E aí, carga 1 e carga 2, eu coloco ela em módulo. Ou seja, quando eu coloco em módulo, não importa o sinal. Só o que me importa são os valores. Tá? Essa é a fórmula para eu calcular a força aí entre duas cargas. E vamos colocar aqui, né, o que é cada coisa para a gente ter uma tela mais didática. Força, nossa gente, tem umas horas que falha mesmo. A força elétrica. E aí toda a força, né, a gente mede aí em newtons. Unidade de medida eu vou colocar aqui entre parênteses, newtons. Aí temos a constante de proporcionalidade. Deixa eu fazer isso numa cor diferente, né? Porque senão vai mesclar ali. Uma cor clarinha acho que aparece bem. A constante, mas, né? Tem que dar um zoom também para a escrita sair um pouquinho melhor. A constante de proporcionalidade. A unidade da constante é uma unidade um pouquinho maior, né, do que as outras que a gente viu até agora. É Newton vezes metro. Mesmo aproximando de vez em quando dá uns bugzinhos. Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? Essa é a unidade. Aí Q1 e Q2, né, são as cargas, carga 1 e carga 2. E aí tanto Q1 e Q2 são medidas aí em Coulomb, tá? C. E D, D é a nossa distância. Eu juro que eu queria fazer as coisas mais organizadas, mas eu ainda estou me acostumando a fazer videoaula em tablet. E aí a distância, obviamente, a gente mede em metros, na unidade internacional aí. Então a lei de Coulomb, ela é isso aqui, né, basicamente. Força elétrica igual a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2, tudo isso dividido por d quadrado, ou seja, ele varia bastante aí em relação ao quadrado da distância, né? Quanto mais distante tiver, menor vai ser a força de interação entre essas cargas. Então é isso, né? Como a gente não vai abordar a característica vetorial da força, vamos trabalhar só com pares de cargas. Os exercícios sobre isso daqui costumam ser bem tranquilos de resolver. Já adiantando, né, onde que o pessoal erra normalmente, né? Eu vejo a galera errar muito, principalmente na parte aqui relativa à distância, porque a distância ela é elevada ao quadrado. O que tem de aluno que esquece de elevar isso daqui ao quadrado não está escrito, tá? O restante o pessoal até faz a conta de boa, mas na hora de elevar ao quadrado acaba comendo bola. E o valor da constante tem um valor, né, razoavelmente mais amigável do que a carga de um elétron, porque essa constante aqui vale, né, se a gente estiver trabalhando aí no vácuo,
9 vezes 10 elevado à nona. Olha, gente, tá difícil aqui, né? Parece até que a minha letra é horrível, mas é que é difícil trabalhar no tablet. 9 vezes 10 à nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então essa é a nossa constante. Então anotem aí o valor da constante, né? Anotem a fórmula da lei de Coulomb, porque os exercícios que envolverem força elétrica, né, onde a força for pedida aí, vocês vão utilizar essa fórmula. Ela é bem tranquila, tá? Não é uma fórmula muito complexa, mas é aquilo que eu falei. No caso da distância, tomem aí um pouquinho mais de cuidado, né? Prestem um pouquinho mais de atenção, porque é normalmente onde a galera esquece aí no exercício. Mas é isso aí, esse vídeo eu falei que ia ser mais curtinho, né? Tem que manter a promessa. A gente viu aí a característica da força elétrica. Talvez eu faça um vídeo sobre a característica vetorial, mas aí não preciso necessariamente ser força, né? Isso aí é uma revisãozinha de trigonometria resolve a nossa situação. É isso aí. Não vou pedir like nem nada, porque isso aí é só pra ajudar a galera a fazer a lista de exercício. E a gente se vê então no próximo vídeo, que vai ser o vídeo falando aí sobre a aura, né, das cargas, ou seja, o campo elétrico. É isso aí, valeu, falou!